Eu sou a tia Fernanda, professora de reflexão cristã. Hoje conversaremos a respeito da oração. Isso mesmo, oração. A palavra de Deus diz que a oração do justo tem um poder muito grande. E na história de hoje, falaremos a respeito de uma menininha que orou e que a oração dela fez toda a diferença na vida de um homem de Deus. O nome desse homem é Pedro. Vamos lá? A palavra de Deus em Atos, capítulo 12, nos relata uma história de um rei muito mau. E o nome desse rei é Rei Herodes. O rei Herodes não gostava das pessoas que acreditavam em Deus e em Jesus. E então ele perseguia, ele tinha muita raiva das pessoas que acreditavam que Deus havia amado tanto o mundo a ponto de entregar o único filho dele para morrer numa cruz. Esse rei também não acreditava que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E esse rei perseguia todas as pessoas que acreditavam em Deus e nos ensinamentos de Jesus. Pedro era um homem que acreditava em Deus. E por essa razão, o rei Herodes o perseguiu até o prender. A Bíblia diz que Pedro ficou 7 dias naquela prisão. Vocês devem estar pensando, mas Pedro fez alguma coisa para que pudesse ser condenado à prisão? Pedro não havia feito nada. Pedro apenas acreditava em Deus. E como o rei Herodes odiava as pessoas que acreditavam em Deus, pediu para que prendessem a Pedro. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, os amigos de Pedro estavam reunidos, orando. A Bíblia diz que eles oravam durante o dia, oravam durante a noite, eles não paravam de orar. Nesta casa havia uma menininha muito especial. O nome dessa menininha era Rode. Rode amava Pedro e amava todos os ensinamentos de Pedro. Rode sempre orava e ela acreditava que Deus tinha poder para tirar Pedro daquela prisão. O rei Herodes era tão mau, que ele pediu para que trancassem Pedro na cela mais grossa que tinha. E ele colocou os soldados mais fortes para que pudessem ficar de olho em Pedro. Vocês pensam que Pedro ficou com medo naquela prisão? Talvez, se fôssemos nós no lugar de Pedro, eu acho que eu ficaria com medo. Aquela prisão fria. Quantos de vocês já viram uma prisão? Prisão não é um lugar gostoso. Nossa, eu acho que eu ficaria com medo. A Bíblia diz que Pedro não ficou com medo. Pelo contrário, a Bíblia diz que Pedro dormia profundamente. E enquanto Pedro dormia, os amigos de Pedro oravam por ele, juntamente com aquela garotinha chamada Rode.
A Bíblia diz que enquanto Pedro estava dormindo gostoso, um anjo do Senhor apareceu. Sim, Pedro não acreditava no que estava vendo. A luz era muito forte. A luz era linda, brilhava. As pessoas que oravam por Pedro poderiam até ter dito: acho que não adianta orar. Herodes é muito forte. E as portas daquela prisão são grossas demais. Os soldados que guardavam Pedro sabiam que se ele escapasse, perderiam as suas vidas. Porque era a lei de Herodes. E Herodes havia dito que no outro dia iria acabar com a vida de Pedro. Os amigos de Pedro então intensificaram as suas orações. Eles acreditavam que Deus daria um jeito naquela situação. Eles não pararam de orar. E vocês acham que Deus ouviu as orações daquela garotinha chamada Rod e dos amigos de Pedro? O que vocês acham? De repente, na cela de Pedro, brilhou uma luz muito forte. E lá, diante de Pedro, apareceu um anjo, isso mesmo, um anjo. O anjo tocou o lado de Pedro para acordá-lo e disse: Pedro, vocês se lembram que Pedro estava dormindo profundamente? O anjo acordou Pedro e disse para Pedro levantar imediatamente. Sabem o que ele disse para Pedro? Pedro, calce as sandálias, amarre as roupas e ponha a capa. Depressa! Vamos, Pedro! Os olhos de Pedro ficaram bem abertos. Ele chegou a pensar que estava sonhando. As correntes que prendiam Pedro caíram de seus pulsos. E Pedro levantou, colocou as sandálias, prendeu a roupa na cintura e vestiu a sua capa. Pedro fez exatamente como o anjo do Senhor havia falado para ele. Então, o anjo disse para Pedro: siga-me. E Pedro o fez. E eles apressaram e passaram o primeiro guarda e depois o segundo guarda. Quando chegaram à grande porta de ferro que abria para a rua, vocês não sabem o que aconteceu. Isso mesmo, a porta abriu para que eles pudessem passar. A rua estava escura. Então, Pedro teve certeza de que Deus realmente enviara um anjo para salvá-lo. Ele virou uma rua bem estreita que o levava para a casa de seus amigos. Pedro
sabia que precisava se apressar. Quando Pedro avistou a casa dos seus amigos, ele ficou super contente. Ele viu que a luz estava acesa. Lembram que no início da história, a tia Fer falou que eles ficavam orando durante o dia e durante a noite? Isso mesmo, eles oravam durante o dia inteiro e durante a noite inteira. Eu fico imaginando a alegria de Pedro ao ver que a luz da casa dos amigos estava acesa. Então, Pedro bateu na porta. Por favor, abram a porta. Por favor, abram a porta. É Pedro. Os amigos estavam tão envolvidos com a oração que nem perceberam que tinha alguém batendo a porta. Rod, aquela garotinha que amava orar, percebeu que era uma voz conhecida e logo pensou: essa é a voz de Pedro. Ela queria tanto contar a notícia para aqueles amigos que estavam ali orando, que esqueceu de abrir a porta para que Pedro pudesse entrar. Então ela disse: Pedro está batendo lá fora. Sim, ele está batendo na porta. Ah, Rod, você só pode estar louca, disse um dos amigos. Pedro está na prisão. Mas a garotinha sabia que a voz era muito conhecida. E então ela disse assim: é claro que é Pedro. Eu reconheço a voz dele. E Pedro continuava batendo. Desta vez, todos ouviram as batidas e correram para a porta. Era Pedro mesmo. Os amigos que estavam orando dia e noite durante muitos dias para que Pedro fosse solto da prisão não acreditavam naquilo que estavam vendo. Eles ficaram muito felizes, pois estava ali diante deles Pedro. Fico imaginando como ficaram emocionados. Como é importante para nós orar. A palavra de Deus nos ensina algumas palavras importantes. A palavra de Deus nos ensina a invocarmos o nome de Jesus nos momentos de dificuldades. E Ele nos responderá. Sabemos que temos passado dias difíceis, dias que estamos enfrentando um vírus que não podemos ver, mas um vírus que tem causado medo em nós, tem causado falta de fé em algumas pessoas. Mas nessa história nós aprendemos que é importante nós orarmos de dia à noite. Nós não podemos deixar de orar. Assim como Deus ouviu a oração de Rod,
e dos amigos dela, dos amigos de Pedro, Deus também tem ouvido as nossas orações. E eu tenho certeza que em breve, assim como eles fizeram uma festa para Pedro, nós iremos comemorar. Tenho fé que tudo isso vai passar e que em breve estaremos juntos, porque Deus escuta as nossas orações.